Meu nome é Altarlene, sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é sujeito e predicado, mas com a pontuação, o uso da vírgula. Será por que não se pode utilizar a vírgula entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e os seus complementos? Então aproveite a nossa aula hoje. Hoje na nossa aula vamos ver um pouco sobre sujeito e predicado e o uso da vírgula entre esses termos. Vejamos, sujeito é quem pratica a ação. Predicado é tudo que eu falo a respeito do meu sujeito. Vejamos, Marcelo ofereceu um belo jantar. Marcelo, sujeito, ofereceu um belo jantar, predicado. E o uso da pontuação? Então vejamos, não se usa a vírgula entre sujeito e verbo. Não se usa a vírgula entre verbo e o seu complemento, porque eles são termos essenciais da oração. E esses termos essenciais não podem ser da oração. A garota, sujeito, viu o ônibus, predicado. A garota viu o quê? O ônibus. Então não se usa a vírgula entre sujeito e verbo, e nem entre verbo e o seu complemento. Agora nós temos algumas exceções. Há sim o uso da vírgula. No caso aqui de sujeito composto em uma oração. Vejamos, vírgula, ponto e vírgula e dois pontos marcam pausas na frase. Observa que eu utilizo a vírgula, no sujeito aqui, antes do meu verbo. Neste caso eu posso quando o meu sujeito da oração for composto. Outro caso que se pode usar a vírgula é quando for termos intercalados. Vejamos, o grande ancestral da pontuação é o meu sujeito. Eu coloquei uma vírgula aqui, mas antes de chegar ao verbo, eu coloquei um termo intercalado, eu coloquei uma conjunção. E logo depois eu coloquei uma outra vírgula. Então, entre os termos intercalados, pode-se usar vírgula, mas vejam, utilize a vírgula antes e depois da conjunção. Então, vejamos, o grande ancestral da pontuação, sujeito, vírgula, porém, vírgula, já era usado no Antigo Egito. Neste caso, pode. Outro caso, Marcos, traga seu jogo. Observe que aqui é um sujeito e aqui é um verbo. Mas por que eu utilizei a vírgula? Porque eu tenho aqui um vocativo, eu estou chamando. Marcos, vírgula, traga seu jogo. Outro caso que podemos utilizar a vírgula é nos apostos. Vejam bem, Maria, filha de Paulo, casou-se. Observe que Maria é o sujeito, mas eu tenho um aposto, algo que está especificando, estou dando uma informação a mais de Maria. Maria, filha de Paulo, casou-se antes do verbo. Nestes casos, podem ser usados tranquilamente a vírgula, mas quando não se há a ocorrência destes casos, nunca utilize a vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e os seus complementos. Então, na nossa aula de hoje, vimos aí sobre predicado, sujeito e predicado e o uso da vírgula.